A minha vida inteira eu ouvi que a disciplina é a mãe do sucesso. Que para conseguir qualquer coisa na vida, basta não desistir. Mas se fosse tão simples alcançar o sucesso como o senso comum ilustra, mais pessoas já teriam alcançado. Enquanto nossos pais já tinham 2 filhos, uma casa e um trabalho estável, nós da geração Z estamos patinando para conseguir a própria independência. Seria fácil atribuir essa questão antropológica ao sistema, até porque a gente vive na época mais confortavelmente caótica que já existiu. Por exaltar e invejar o sucesso dos outros, consequentemente castigando os nossos próprios erros, a gente se autodenomina fracassado. E eu queria entender o que leva tantas pessoas da nossa geração a se sentirem um fracasso. Se a gente tá passando pela cultura da disciplina, por que a gente tá se sentindo mais fracassado que nunca? Para responder essa pergunta, eu recorri a uma das mentes mais brilhantes e disciplinadas que fracassou, assim como nós. Vincent Willem van Gogh não pintou profissionalmente antes dos 27 anos. A sua carreira artística inteira foi financiada pelo seu irmão. E o único quadro que ele vendeu foi o Vinhedo Vermelho. Vincent sofria de distúrbios mentais e tinha problemas com o alcoolismo. As pessoas da vila onde ele vivia desprezavam seu jeito embriagado de se portar e por causa disso ele acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. No tempo que ele ficou no hospital, a sua mente parecia se acalmar, mas a sua obsessão levou ele a outro lugar. A única coisa que ele sabia fazer bem era pintar. Mesmo sem vender nenhum quadro, sem estabilidade financeira e à beira da loucura, ele continuava por satisfação pessoal. Vincent cuidava mais da sua arte do que de si próprio. A sua angústia não aparentava ter fim e a sua obsessão o levava cada vez mais próximo da insanidade. Em 1890, Van Gogh morreu com 37 anos, deixando uma vida cheia de sofrimento e tendo um fim antes mesmo de alcançar qualquer tipo de sucesso. Para as pessoas daquela época, ele morreu fracassado, mas para nós, ele é um dos maiores artistas que já viveu. Hoje os seus quadros valem mais de 117 milhões de dólares e o seu trabalho é reconhecido no mundo todo. Vincent ficou tão famoso que superou o artista mais celebre daquela época, mas mesmo com toda essa fama, o reconhecimento nunca veio. Van Gogh viveu um paradoxo. Todo esforço que ele fez resultou em fracasso. Mas apesar de nunca ter alcançado sucesso na sua vida, ele nunca parou de pintar. É como se ele tivesse sustentado a sua arte não pela disciplina, mas por um certo ímpeto. Essa ideia de que a constância sozinha vai levar a uma vida melhor cai por terra quando a gente analisa esse cenário do Van Gogh. E também quando a gente analisa as nossas ações, quando a gente projeta para o que está acontecendo agora, a gente consegue ver que uma constância, ela nada mais é do que uma diminuição de erros. Fazer qualquer coisa diariamente vai te fazer ficar muito bom naquilo, mais pelo fato de tu errar menos do que tu acertar mais. Isso no sentido mais amplo. Van Gogh, por exemplo, ele nunca seguiu a tendência da época, e talvez isso seja um acerto. Ele sabia que para ele, a tendência não era o melhor caminho. A maioria das suas pinturas não viu a luz do dia, e com isso ele fez algo que nenhum outro artista fez. Esse paradoxo demonstra pra gente que não basta concentrar todas essas forças em uma constância ou em uma disciplina. Ou seja, não basta tu fracassar constantemente para tu alcançar o sucesso. Você tem que querer errar e ter em mente o sofrimento diante de todo esse fracasso. Todos os gênios, todos os líderes, todos os artistas, eles tanto erraram quanto sofreram. Mas eles não fizeram isso por nada. Joseph Campbell tinha o sonho de explorar os mitos que conectam todas as culturas e com isso ele enfrentou anos de pesquisa solitária e rejeição acadêmica antes de revolucionar a forma como a gente entende arquétipos. Martin Luther King discursou na frente de milhares porque acreditava em igualdade e justiça, mesmo enfrentando a rejeição, a ameaça e até prisão. Steve Jobs foi demitido da própria empresa e anos depois ele voltou para revolucionar a tecnologia com o iPhone. Todos esses exemplos, eles mostram que o propósito é o motor, não é a disciplina. Assim como Van Gogh, essas outras pessoas viram que o alicerce do sucesso é o próprio fracasso embasado no propósito. É como se fosse uma proteção da desistência. E se tu não desiste de algo, tu vai ficar bom naquilo. Só que tu não vai ficar bom em algo que não é o que tu quer, porque tu vai desistir. E consequentemente, depois de tanta falha, tanto fracasso, o sucesso vai vir, é uma consequência inevitável. Mas saber em que fracassar importa muito mais do que apenas tentar
alguma coisa, algum projeto. Contraditoriamente, a disciplina pouco importa nessa questão. Van Gogh dominava sua arte porque era isso que emanava dele. Esse que deve ser o teu motivo intrínseco. A tua razão para fazer as coisas todos os dias, disciplinadamente. E é aí que tu consegue basear a tua disciplina. Mas isso responde a pergunta do vídeo? Não. Sendo bem direto, um dos fatores que mais contribui pra gente ver tantas pessoas fracassando é a tendência de relacionar o nosso esforço com recompensa. A gente realoca a nossa percepção de esforço para um nível muito abaixo do que é realmente necessário. Em outras palavras, a gente está mais focado no resultado do que no próprio processo. E esse problema ele não é geracional, mas ele está muito exacerbado ultimamente. E penso eu, com todas as provas que a gente tem, um fator crítico para isso é as redes sociais. O que a gente tem que pensar é que sempre quando a gente quer alcançar algo, a gente tem que despender energia. E despender energia significa também deixar coisas de lado. Deixando coisas de lado, a gente tem um certo sofrimento. Esse sofrimento ele tem que ser tolerável. Ele talvez não deva ser tolerado, mas ele deve ser tolerável. Se é que isso faz sentido. Sabendo que tu realmente quer, todo aquele esforço e aquele sofrimento, ele vai estar resguardado pela tua visão. Paulo Coelho fala sobre lenda pessoal. Lenda pessoal é quase como se fosse um propósito para ti. Eu tenho o livro ali, deixa eu pegar. Aqui, O Alquimista. Esse livro mudou completamente a minha noção de propósito. Ele fala bastante sobre um caminho pré-estabelecido ou destinado, que é uma coisa muito complexa. Ele também tem um pouco de base teológica. Tem muita gente que faz hate no Paulo Coelho. Eu penso em falar desse livro na minha newsletter. Mas, para concluir, imagina se Van Gogh pensasse quanto ele ganharia com seus primeiros 10 quadros. Ele ia ficar muito decepcionado. O que realmente importava para ele era uma rotina disciplinada, mas baseada na sua arte. E arte, a gente pode dizer que é basicamente tudo que sai, que emana de ti, a tua expressão pessoal. Eu comecei a entender e ressignificar o propósito da minha vida, e com isso eu queria falar de outro livro, que é do Albert Camus, mas eu também vou falar dele na minha newsletter, então tá aí o segundo plug desse vídeo. Eu ressignifiquei propósito no sentido de o que eu quero expressar pro mundo e o legado que eu quero deixar. E se tu parar pra pensar, a vida ela é realmente simples. É só tu encontrar o que tu quer fazer e fazer isso. O difícil para a maioria das pessoas é saber o que é isso que tu quer fazer. Se tu tá perdido na vida, como eu tava há muito tempo, eu tenho 2 tarefas de casa pra ti. A primeira é ler esse livro. Por mais que tu seja ateu, agnóstico, católico, sei lá, esse livro ele vai te ajudar. O segundo dever de casa é assinar a newsletter. A newsletter vai ser semanal, ela vai te entregar atividades e também reflexões para que tu chegue naquele ponto específico do que tu quer. Se tu não tá inscrito, se inscreve aqui no Vislumbre, que a cada 2 semanas eu vou postar um vídeo que vai te aproximar cada vez mais do teu propósito. Valeu?